Então, que bom ter você aqui comigo nessa semana. Serão 4 vídeos. A minha missão é te tornar um curador dentro da sua casa. Imagina você tendo o conhecimento e a habilidade necessária para cuidar da saúde de quem você ama. E digo mais, se for o caso, você pode ter uma nova profissão na sua vida. Dentro da nossa comunidade, eu tenho histórias lindas de donas de casa, esteticistas, cabeleireiras, massagistas que iniciaram uma nova profissão e hoje têm ganhos de 10, 20, 30 mil a mais por mês. Quero aproveitar um pouco também para te apresentar e te contar como os óleos essenciais entraram na minha vida. Então, eu sou a doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, sou cirurgiã dentista há 36 anos e aproximadamente uns 12 anos atrás, num churrasco na minha casa, vieram 2 amigas, né? Uma que mora em Florianópolis e uma que mora em Utah. Então, eu quero te contar também que eu tenho 3 filhas, né? E 9 netos. Uma filha mora em São Paulo, uma na Califórnia e uma em Utah, casualmente. E nesse churrasco, até conversei com meu marido e falei assim, quem sabe a gente cancela, eu tô ficando meio gripada, tava com muita tosse, né? E aí ele falou, não, ninguém vai dar bola, tal, e fizemos o churrasco. Quando essa amiga viu que eu tava com muita tosse, ela falou assim, eu posso te ajudar? Gente, eu preciso explicar para vocês que dentro dos meus 36 anos de odontologia, eu tenho 3 pós-graduações, mestrado, e eu só tinha estudado a alopatia. Então, quando ela falou, posso te ajudar, eu por educação, né? Não, claro, né? Minha visita. E ela pegou um copo d'água e pingou 2 gotinhas de peppermint, um óleo essencial, e deu para mim tomar. Confesso para vocês que naquele primeiro momento eu tive um pouquinho de preconceito, olhei aquela aguinha com óleo, mas eu queria ser gentil com a minha visita e eu tomei. E a minha tosse passou. Claro que a gente não acredita de primeiro, né? E eu falei assim, deve ser coincidência. E ela me deu um outro olhinho chamado On Guard. E aí ela disse, não, toma agora 2 gotinhas desse, antes de ir embora me deu mais 2 gotinhas, e eu tomei, e no dia seguinte eu tava boa. E aí eu pensei assim, nossa, isso funcionou pra mim, eu tenho uma filha que mora em Utah, que nem ela, né? Então quando eu for pra lá, eu vou nessa lojinha, gente, foi tão engraçado, porque eu cheguei lá, não era uma lojinha, era um enorme de um campus de uma empresa de 3 bilhões de dólares e que tinha um hospital, uma clínica dentro do campus, onde os médicos atendiam e tratavam com terapias naturais. Foi aí então que eu entendi que existia, além da alopatia que eu tinha estudado a vida inteira, existia a naturopatia. E por isso que eu comecei então um doutorado agora em medicina integrativa e a partir de então eu comecei a estudar mais há 12 anos atrás sobre naturopatia e óleos essenciais e foi então que eu entendi, né? Então, além de cirurgiã dentista, terapeuta nacional e internacional, eu sou aromoterapeuta, ozonioterapeuta e atualmente doutoranda em medicina integrativa, né? Ao longo da minha carreira, eu já ajudei mais de 40 mil pessoas a conquistarem saúde e bem-estar através da aromoterapia. Quando eu conheci a aromoterapia, eu descobri que eu não precisava mais ser escrava de medicamento para tudo que a gente usa, né? Para dor de cabeça, dor muscular, resfriados, problemas de pele. E aí, então, eu descobri um mundo, né, que me dava liberdade da alopatia. Nada contra a alopatia, adoro, às vezes preciso prescrever, né, quando tem uma infecção muito grande, mas me deu a liberdade de cuidar da minha família, do meu marido, das minhas filhas e até mesmo dos meus pacientes de uma forma mais natural. Eu comecei a adicionar o óleo essencial na vida das pessoas que eu mais amo e a fazer a vida deles mais saudável. E aí eu quero saber de você, né, o quão importante é para você cuidar das pessoas que você ama. O quão importante é livrar eles da dependência diária das medicações, dos medicamentos, da alopatia de farmácia. Afinal, é assim que temos vivido nossas vidas. Me responde uma coisa, quantos medicamentos você toma por dia, por semana e por mês? E quanto desses medicamentos não foi prescrito pelo seu médico? Se você ler a bula das medicações que você toma, vai descobrir a quantidade dos efeitos colaterais avassaladores. E o que eu quero oferecer para você é a oportunidade de adquirir sabedoria, confiança para prevenir e auxiliar mais de 250 enfermidades através do uso de óleos essenciais e de naturopatia. E apenas para começarmos, eu gostaria de te explicar o que é um óleo essencial e como ele é extraído da natureza, da farmácia natural que Deus criou.
que é muito importante eu começar te dizendo quando a gente vai falar sobre os óleos essenciais, é que se você já tem uma doença, você vai precisar do seu médico. A ideia dos óleos essenciais é potencializar o seu tratamento ou então arrumar o seu terreno biológico para você nunca adoecer. Isso não é uma cruzada contra a medicação. Muitas vezes a medicação se faz necessária. Então eu quero começar contando para você que lá no século XIX tiveram dois pesquisadores, o Louis Pasteur e o Claude Bernard. O Louis Pasteur, ele passou a vida dele e, acreditem, é o que a gente mais estuda na faculdade, né? Como a gente estuda muito alopatia, o Louis Pasteur, ele passou a vida dele se dedicando a substâncias para curar infecções e para matar micro-organismos. Já o Claude Bernard, ele estudava a diferença entre a saúde e a doença. Ele queria melhorar o terreno biológico e ajudar as pessoas a não adoecerem. Então sempre teve essa disputa entre o Louis Pasteur e o Claude Bernard. Eles eram do século XIX, da mesma época, e no final da vida, então, o Louis Pasteur ele assume, né, que, claro, tão importante quanto é matar o micro-organismo, mas mais importante é você evitar de adoecer. Então, você pode arrumar o seu terreno biológico através de uma alimentação saudável, de evitar coisas muito tóxicas, principalmente evitar de tomar medicação quando não é necessário. Eu queria que você lembrasse, ou quando a gente terminar essa aula, você buscasse lá no seu armário quanta medicação você tem que não foi o médico que prescreveu. Ah, eu estou usando aquele colírio porque minha vizinha falou que limpa os olhos. Ah, eu estou usando aquele remedinho para dor de cabeça que a minha prima falou que funciona muito bem para ela. Muitas vezes a gente tem muita medicação que a gente está usando. Ah, eu tenho problema de azia, então eu tomo uma pastilha que o farmacêutico falou, que não são prescritas pelo seu profissional da área da saúde. Mas mesmo assim, eu queria que você visse a bula, porque tem muito efeito colateral. Qual é o problema da medicação? Primeiro, é o efeito colateral e segundo, o teu corpo vai criando resistência à medicação, o que não acontece com os óleos essenciais. Eles não têm efeito colateral e eles não criam resistências no nosso corpo. Melhor do que isso, e o que eu mais gosto de falar, é que ele arruma o seu terreno biológico para evitar que você adoeça. Então, eu queria também começar contando a história dos óleos essenciais para vocês, porque a empresa farmacêutica existe há apenas 200 anos e os óleos essenciais são milenares. Então, por exemplo, há 4.000 anos atrás, os sumérios já escreviam em placas de argila como usar terapias naturais, plantas e óleos essenciais. Há 3.500 anos atrás, os egípcios usavam de terapias naturais, de óleos essenciais, inclusive embalsamavam as múmias com óleos essenciais. Então, para quem gosta de cuidar da pele, lembra que dá para embalsamar a nossa pele para ficar sempre bem, né? Mas brincadeiras à parte, em 2500 a.C., isso é uma coisa que me impressiona muito, o imperador chinês chamado Shen Nung, ele já conhecia 300 plantas que tratavam da nossa saúde. Hoje em dia, pensem, 2.500 anos depois, né, até mais, nós sabemos que existem 30.000 plantas e que existem 300 plantas das quais nós podemos usar os óleos essenciais, subtrair os óleos essenciais. Então imagina que esse conhecimento já existia há 2.500 anos antes de Cristo. 1550 antes de Cristo, no papiro de Ebers, eles não só escreviam como tratar com os óleos essenciais, como eles desenhavam como era o tratamento com os óleos essenciais. Lá em Êxodo, né, eu gosto muito do Velho e do Novo Testamento, mas lá em Êxodo, né, 20, lá por Êxodo 20, 25, em 1240 a.C., quando Moisés vai tirar o povo do Egito, fala lá em Êxodo os óleos essenciais que Deus revela para ele que ele deve levar naquele êxodo deles de 40 anos, né? 800 a 150 a.C., os médicos gregos também já tinham relatos de como usar os óleos essenciais. Em Esther, lá no Velho Testamento, Esther 2:12, fala quando a rainha Esther, né, ela vai salvar o povo dela e para isso ela tem que casar com o rei Assuero. Então abre lá em Esther 2:12 e fala que as mulheres tomavam banho com óleo de mirra para se preparar para casar com o rei.
Gente, o mirra, para você colocar na sua, na sua maquiagem, no seu creme pós-banho, fazer um sérum pós-banho, tomar um banho de banheira, deixa a pele maravilhoso. Então, era um conhecimento que já existia 470 a.C. 460 a.C., o Hipócrates, que era o pai da medicina, ele já falava, né, que a sua comida seja seu remédio e que seu remédio seja a sua comida. Ou seja, em vez de você pegar um orégano seco do supermercado, que ele é um cadáver do orégano, né? Seco, que o máximo que você vai ter um pouquinho de gosto. Você colocar uma gotinha de orégano no seu molho, você está se tratando. Ali você tem a energia vital da planta, você tem o efeito anti-inflamatório maravilhoso do orégano. Então, era isso que o Hipócrates já queria dizer para nós, né? Que a gente faça disso a nossa medicação. E eles curaram muitas pandemias também da época, né? Peste negra, gripe espanhola, com óleos essenciais. Se vocês lembrarem, na época da peste negra, eles usavam aquela máscara que era um bico, onde eles punham óleos essenciais na ponta para evitar se contaminarem e assim poder cuidar dos pacientes. E zero, né? Quando Cristo nasce, né, no ano zero, os reis magos, que eram os doutores da época, eles levaram então para Cristo o incenso e a mirra. O incenso é o olíbano, né? Ele tem 3 nomes, né? É o mesmo óleo, mas ele é conhecido como incenso, frankincense ou olíbano. Então os reis magos já levavam para Cristo óleos essenciais, o mirra, o incenso, porque eles sabiam que era, e na época era caríssimo, né? Era raro, assim como hoje é também, quando ele é de boa qualidade, a mirra e incenso, e fazia muito bem, então eles levaram para Cristo. Então, lá em 1910, surgiu o termo aromaterapia com René Maurice Gattefossé, que era um químico francês, que ele estava trabalhando no laboratório dele, o laboratório explodiu, e ele queimou os 2 antebraços. Os médicos da época fizeram tudo o que eles podiam, mas começou a necrosar o braço do René. E aí, então, ele, como era um químico, ele tinha bastante conhecimento, ele fez bacias com óleo de lavanda e ele mergulhava os braços na bacia com lavanda e então cicatrizou perfeitamente os braços dele, e ele viu que com óleos essenciais ele podia então tratar, e já se usava muito na época, então eles começaram a tratar muito com óleos essenciais. Lá em 1943, né, na Segunda Guerra Mundial, o Jean Valnet, que era um médico, até pela demora de chegar às medicações, ele tratava muito os doentes dele com óleos essenciais. E hoje, né, gente, a gente tem a bênção de ter, então, os óleos essenciais na nossa vida. Nós temos a Duterra, que é uma empresa de 3 bilhões de dólares, que ela pega, então, os óleos dos locais certinhos para que ele seja terapêutico, para que nós possamos nos tratar. E muita gente que está me ouvindo pode estar se perguntando, tá, mas enfim, o que é o óleo essencial? O óleo essencial, eles são líquidos voláteis, então quando eu abro um vidrinho de óleo essencial, ele já volatiza, né? Ele é aromático, ele já está tratando, eles não são solúveis em água, eles têm uma química, uma constituição química complexa, mas natural, criada pela natureza, é assim que deve ser um óleo essencial terapêutico, né? De álcoois, ésteres, cetonas, aldeídos, terpenos, monoterpenos, S-terpenos, mas que são naturais da planta. E eles são originados do metabolismo secundário da planta. O que é o metabolismo secundário? O metabolismo primário da planta é o que faz a planta crescer. O metabolismo secundário é o que faz a planta sobreviver. E esse benefício que o óleo essencial tem para a planta, ele é transmitido para o nosso corpo também. E eu tenho um exemplo muito bom para isso, que vocês vão se lembrar. A melaleuca, né? O óleo da melaleuca. A melaleuca é uma planta que ela cresce lá no sul da Austrália, no meio de um pântano. Então, para ela sobreviver, ela precisa criar um óleo essencial que mate bactérias, vírus, fungos, porque ela está no meio de um pântano. E esse óleo essencial que é criado para que a planta sobreviva no meio do pântano, ajuda a gente, por exemplo, a matar um fungo de unha. Então, o benefício que a planta tem, ela é transmitido para nós também. Por isso que os óleos essenciais são tão bons também para o nosso corpo.
E, na verdade, essas bolsinhas de óleos essenciais são estocadas em células que são encontradas nas folhas, nos troncos, nas pétalas das flores, nas raízes, nas sementes, naqueles lugares onde a planta precisa para sobreviver. Por exemplo, tem plantas que têm 3 tipos de óleos. A laranjeira, por exemplo, ela tem o petitgrain, que é da folha da laranjeira, ela tem o white orange, que é da casca da laranja, e ela tem o neroli, que é da flor da laranjeira. Então, uma mesma planta pode sim, né, dar mais do que um tipo de óleo. Então, são essas bolsinhas que vocês estão vendo aí, que estão lá dentro das plantas, né? E nesse caso aí é até a lavanda, que vocês estão vendo que é uma bolsinha super protegida, porque a planta vai usar no momento de necessidade dela. Por que as plantas produzem os óleos essenciais? Primeiro, porque auxilia no baixo nível de nutrientes da terra. Então, faltou nutriente na terra, a planta vai lá, tem a bolsinha de óleo essencial, utiliza aquele óleo essencial. Ajuda a proteger dos danos causados pelo sol. Um exemplo disso é o frankincense, que vem lá da Somália, onde o solo é difícil, o terreno é difícil. E quanto mais difícil, mais potente melhor o óleo essencial. Ajuda, né, a resistir ao ataque microbiano, como eu contei para vocês, da melaleuca, que cresce lá no pântano. Então, resiste a fungo, bactérias e vírus. Ajuda a proteger contra temperaturas extremas. Exemplo da lavanda, né, que é lá da França e da Bulgária. Ajuda a repelir insetos indesejados e, ao mesmo tempo, atrair os polinizadores para que as plantas continuem se reproduzindo. E o que faz um óleo ser de excelente qualidade? E isso é uma das partes mais importantes que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque assim, faz toda a diferença para que um óleo seja terapêutico, o local de onde ele vem, o solo de onde ele vem, o clima, tá? E você pode até se lembrar bem, você pode comprar um azeite muito bom aqui no Brasil, mas o melhor azeite é o de Portugal. Eu não bebo vinho, mas eu entendo que as pessoas falam que o vinho europeu é diferente do vinho daqui, do Brasil. Tudo bem, tem até um vinho bom no Brasil, mas é diferente. Mas no caso do óleo essencial, o local, o solo, o clima, o tipo de extração, por exemplo, o ylang-ylang, que é de Madagascar, ele tem que ser colhido à mão na madrugada. E tem um tempo perfeito entre a extração e a destilação, para que a química desse óleo faça com que ele seja um óleo terapêutico. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um óleo essencial, eu olho ali, ele é orgânico. Não é a questão dele ser orgânico. Se eu, Ana Paula, que moro aqui no Rio Grande do Sul, resolvesse plantar lavanda no meu jardim, tudo bem, eu poderia ter um cheirinho bom de lavanda, um odor de lavanda, uma essência de lavanda, mas um óleo essencial terapêutico de lavanda precisa vir do terreno certo, do solo certo, do clima certo, para que ele tenha a química perfeita para que ele seja terapêutico. Então, isso é uma das coisas muito importantes e é por isso que quando eu conheci, eu tive a sorte de conhecer essa empresa de 3 bilhões de dólares, que por eles terem essa capacidade financeira, eles conseguem, então, colher o frankincense lá da Somália, a lavanda lá da Bulgária, o ylang-ylang lá de Madagascar, e aí a gente sabe que a gente tem um óleo essencial terapêutico. Isso é muito importante quando você vai escolher, então, o seu óleo essencial. Então, um produto para ser orgânico, ele só precisa ficar 3 a 4 anos sem agrotóxico. Mas para ser um óleo essencial puro, ele tem que ter sido plantado num terreno que nunca teve agrotóxico. E ele é puro, e eu posso ficar super tranquila em usar, inclusive ingerir um óleo essencial da doTERRA, porque eu sei que ele passa por 16 testes de qualidade. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, eu fui lá, né, e eu acho muito importante quando a gente fala de alguma coisa, você ter certeza do que você está falando. Eu fui até a empresa e conheci os 16 testes de qualidade, o CPTG, inclusive, quando eu estava lá, eu vi eles jogarem fora um container de copaíba. Então, assim, quando eles estavam jogando fora o container de copaíba, eu adoro copaíba, é um dos óleos que eu uso para prevenir minha enxaqueca, né? E aí eles estavam jogando fora e eu perguntei, mas por que estão jogando fora? Porque ele não passou
em um dos 16 testes de qualidade. Então tem o teste organoléptico, microbiano, cromatografia em fase gasosa, espectrometria de massas. Então assim, e todos os outros, traz espectrometria em infravermelho, com transformada de Fourier, o teste de quimioterapia, análise isotópica e testes de metais pesados. Ou seja, quando você pega um óleo essencial de qualidade, você sabe que ele passou por pelo menos 16 testes de qualidade. Mas, Ana, por que essa preocupação? Porque tem trabalhos científicos, por exemplo, a PRC, né, que é uma empresa americana, eles fizeram trabalhos científicos mostrando que 95% dos óleos vendidos no mundo são alterados. Como assim que eles alteram os óleos? Como que eles fazem para alterar? Bom, eles podem incluir óleo base sem informar no rótulo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas tem frankincense que é caro, tem frankincense que é barato. Não existe milagre, né? O frankincense que vem da Somália, que é extraído de uma resina, que sai da árvore, que para ser puro, com os 16 testes de qualidade, ele tem um custo. Tem gente que pega e faz de qualquer jeito, pega o que sobrou, o que está contaminado, e aí mistura um óleo base e vende por bem barato. Não vai ser terapêutico. Tem espécies incorretamente identificadas, por exemplo, né? Vendem óleo de folha de canela como se fosse da casca da canela, ou vende uma forma mais barata de hortelã-pimenta, né? Ou mesmo do olíbano. E inclusão de substâncias químicas aromáticas no óleo. E alguns óleos são 95% ou 100% fabricados, né? Feito por perfumistas treinados. Um exemplo disso é ylang-ylang. Tem ylang-ylang que é feito só quimicamente, mas aí ele não é terapêutico. Então é muito importante você ter certeza que aquele óleo essencial que você tem é terapêutico. E como é que eu sei, Ana Paula, que o óleo que eu comprei ele é terapêutico? Quando você pegar a bundinha do óleo aqui, do vidrinho, ele tem então um número e aí você vai entrar então num site chamado Search to You e você vai ter ali então todos os exames que foram feitos do seu óleo essencial. E não só isso, a doTERRA, para ter certeza de que, além de passar pelos 16 testes de qualidade, te dá o exame todo do seu óleo, quando você pega aqui atrás o número, eles guardam, né? A doTERRA tem um depósito gigantesco, onde eles guardam sempre um exemplar de cada lote de óleo que sai, por pelo menos 10 anos, porque, por exemplo, eu posso usar meu óleo aqui, posso armazenar no lugar errado, deixar no sol, contaminar meu óleo, ou até mesmo, e aqui fica um grande aviso, tem pessoas que querem pagar mais barato, em vez de comprar direto da doTERRA, vão lá e compram no Mercado Livre, nas Americanas, e aí vem óleos alterados. Então, se eu chegar e dizer assim, olha, doTERRA, esse óleo estava alterado, eles vão lá no estoque, eles pegam pelo lote que você comprou, e te provam que aquele lote não foi alterado. Então fica a dica, óleo essencial puro não é para ser comprado em nem Mercado Livre, nem lojas americanas, nem assim, é para você comprar direto da doTERRA. Isso que é uma das coisas que eu mais gosto, é que você compra e a doTERRA entrega direto na sua casa. Ela cuida desde o plantio até a extração, destilação, até a entrega na sua casa. Isso me faz eu me sentir muito segura. Espero que você também se sinta. Espero que você tenha gostado do que nós conversamos hoje. Se você gostou, vai lá, comenta aqui embaixo o que você mais aprendeu, o que mais você gostou disso tudo. E você já usava óleos da doTERRA? Você usava uma outra marca? Se deu conta que pode fazer coisas diferentes? Então, bota o seu comentário ali. E mais do que isso, se você acha que isso te ajudou, manda para os seus amigos, para aquela sua amiga que você sabe que está usando óleo essencial de uma forma errada, que ela precisa saber mais. Como é importante usar um óleo puro, saber que o óleo é uma medicação, né? Na verdade, o óleo essencial ele ajuda a arrumar o seu terreno biológico para você não adoecer. Ele é uma prevenção. Então, te espero amanhã.